Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Daniel Pansarelli. Ele é doutor em Educação pela USP e trabalha na Universidade Federal do ABC. Atualmente ele é pró-reitor de extensão. Ele é docente nos cursos de Filosofia, no Bacharelado em Ciências e Humanidades e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. Esse é o nosso episódio número 45 e hoje falamos sobre filosofia latino-americana. Nesse episódio nós temos o trecho do artigo Novo Mundo, Velhas Filosofias, de Gonçalo Armijos Palacios, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop tem também um canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Acesse o link aí no post. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia latino-americana. Hoje nós recebemos aqui, direto de São Bernardo do Campo, o professor Daniel Pansarelli, doutor em Educação pela USP, com mestrado em Educação e graduação em Filosofia. Ele trabalha na Universidade Federal do ABC, é atual pró-reitor de extensão, docente nos cursos de Filosofia, Bacharelado de Ciências e Humanidades e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. Gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, falar sobre quem é você, o que você faz. Legal, então olá para todo mundo que nos ouve. Eu sou professor de filosofia, né? Sempre gostei da área, desde a minha graduação já tive essa tendência, né, para atuar como docente na área, e por isso fui justamente também para a área de educação, para lidar com questões do ensino. E aí no campo da ética, da filosofia política, que sempre me interessaram, foi na aproximação com esse campo que eu acabei me direcionando para o tema do nosso papo aqui, que é a filosofia latino-americana, a filosofia da libertação. Hoje a gente vai falar sobre filosofia latino-americana e eu gostaria de começar perguntando para você, Daniel, o que é a filosofia latino-americana? Legal, é uma pergunta bacana, porque por muito tempo acho que houve uma crítica, uma recusa da nossa comunidade filosófica em aceitar a filosofia latino-americana como uma área própria da filosofia, né? E é curioso porque, assim, dificilmente você começaria uma entrevista perguntando o que é a filosofia francesa contemporânea, né? Ou dificilmente você começaria a entrevista perguntando o que é a filosofia, alemã na época do esclarecimento. Porque quando a gente fala desses movimentos, sempre tem a localização, além do período histórico, tem a localização geográfica, né? Que não significa que é uma filosofia restrita àquela localidade, mas apenas que reúne um conjunto de pensadores, de intelectuais, que estão afeitos a algumas temáticas, afinal de contas eles vivem no mesmo contexto sócio-histórico, né? E nesse sentido a filosofia latino-americana não é diferente de qualquer outra denominação filosófica que a gente possa identificar, né? Quer dizer, se eu falo de filosofia francesa contemporânea, a gente estaria englobando aí uma diversidade de autores, de tendências de pensamento, de correntes, que passaria por Sartre, por Merleau-Ponty, por Foucault, cada um com sua especificidade muito grande, mas que alguns elementos amplamente entendidos permitem a caracterização, a união dos seus pensamentos nesse grande bloco, né? No caso da filosofia latino-americana é exatamente a mesma coisa, né? Então, são diversos pensadores de países diferentes, de tradições filosóficas diferentes, mas que, de alguma maneira, priorizam no seu fazer filosófico temáticas que são condizentes à realidade sócio-histórica do nosso continente, né? Tem uma singularidade da América Latina
nesse mundo globalizado, né? A gente entra nesse mundo quando as regras do modo de produção capitalista estavam sendo forjadas. A gente entra, enfim, em uma economia que estava se construindo no início da modernidade, mas entramos de forma subordinada, sem uma identidade nacional, nem mesmo como países, né? Porque éramos colônias dos países europeus. Então, de certa maneira, há diversos elementos históricos que dão uma unidade também amplamente entendida, como em todos os casos, né? Mas que caracterizam, né? São esses elementos comuns que caracterizam a realidade da América Latina. E o que a gente poderia chamar de filosofia latino-americana é um conjunto de pensadores do mundo inteiro, não só da América Latina, mas que, ao fazer sua filosofia, levam em consideração esses elementos da nossa realidade sócio-histórica. Daniel, eu fiquei curioso sobre o seu caminho de formação, como você se aproximou da filosofia latino-americana, porque geralmente é um tema que nas graduações em filosofia não é abordado de forma central, e mesmo periférica. É muito difícil você ter esse tema dentro das graduações em filosofia. E em relação à sua trajetória, foi seu interesse pela filosofia latino-americana que te levou para a educação? Não havia caminho para pesquisar esse tema dentro da filosofia? São só curiosidades de trajetória para a gente se aproximar de você. Perfeito, muito legal a questão, Marcos. Eu dei a sorte, provavelmente, de ter feito a graduação em um curso que tinha pelo menos uma disciplina que era filosofia no Brasil e uma outra disciplina que era filosofia na América Latina, né? Então eu tive essa aproximação, concordo com você, sempre de uma forma secundarizada, né? Mas pelo menos esteve presente na matriz curricular do meu curso. Acredito que a maioria dos cursos de graduação em filosofia no Brasil ainda não tem essas disciplinas, né? Mas, na verdade, o que me motivou talvez seja o que motiva boa parte dos estudantes de filosofia, mas que não encontram esse caminho. Porque, veja, a gente tem uma vontade de entender melhor a realidade. Acredito que é para isso que a gente vai fazer filosofia, né? De conhecer melhor as coisas, de entender mais profundamente os elementos da nossa realidade. E isso pressupõe ou indica que provavelmente a gente também tem uma vontade de transformação da realidade, né? Eu digo sempre que nenhum estudante que eu conheço em toda a minha carreira aí, de docente, nenhum estudante chega com 17, 18 anos na faculdade dizendo assim: olha, eu vim fazer filosofia porque o meu sonho é entender melhor o que o Schopenhauer quis dizer no segundo parágrafo do seu livro. Né? A gente é que vai formando os estudantes para que eles se tornem, muitas vezes, meros intérpretes da tradição filosófica. E eu nunca me contentei com isso, né? Claro que não é o caso de recusar a importância desse trabalho, mas eu entendo que a compreensão mais aprofundada dos clássicos, dos grandes textos da filosofia e de outros materiais, isso é meio, né? Não é fim. Né? E a minha finalidade sempre tinha a ver com colocar em prática algo daquilo que eu aprendia, né? Levar para toda uma sociedade que é privada, em grande maioria ainda hoje no Brasil, que é privada do estudo universitário, levar esse conhecimento que eu estava batalhando para adquirir, para construir, né? E colocar à disposição da realidade, ou seja, fazer filosofia para além da academia. Né? Eu sempre tomo cuidado ao dizer isso, porque não significa recusar a tradição filosófica ou recusar a academia, mas entender que ela não é o fim da atividade filosófica.
E eu fui no campo da filosofia latino-americana, eu encontrei esse espaço que para mim é um espaço de praxis, né? É um espaço em que eu podia trabalhar com diversos autores, mas ao mesmo tempo colocá-los a serviço de pensar a realidade em que eu vivo, e não simplesmente pensar esse autor no conjunto da sua obra, numa lógica interna da sua obra, né? E aí, nos momentos de fazer o meu mestrado, meu doutorado, naquele momento ainda não se tinha muitas opções em programas de pós-graduação em filosofia, né? Então, eu acabei sendo acolhido por programas de educação que já me facilitavam, diferente da filosofia, né, já me facilitavam, me empurravam para tentar interpretar, entender, problematizar a realidade. Tive a alegria de, tanto no mestrado quanto no doutorado, ser orientado por filósofos, né? O meu orientador do mestrado, o professor Danilo Di Mano, era filósofo, doutor em filosofia. Meu orientador do doutorado, professor Antônio Joaquim Severino, também, né? Então, foi uma trajetória, eu digo, híbrida sempre, né? Com um pé na educação, porque eu estava em programas de educação, mas com um pé muito forte na filosofia, seja pela minha motivação inicial, seja porque os meus orientadores, os meus interlocutores mais diretos eram filósofos sempre. Uhum. Para fazer um panorama assim da filosofia latino-americana, quais são os principais autores que trabalham com esse tema hoje em dia? Bom, você tem hoje um conjunto de pensadores que se agrupam em torno de nomes diferentes, né? Alguns falam do pensamento decolonial, né? Alguns falam da filosofia latino-americana, de filosofia da libertação. Então, se a gente juntar todos esses movimentos, tem um bocado de gente mesmo trabalhando isso, inclusive porque hoje em dia já são temas mais recorrentes, inclusive em programas de pós-graduação em filosofia. Quer dizer, houve, diferente do que foi quando eu cursei o mestrado e o doutorado, né, eu diria que hoje já tem algum espaço para isso na produção filosófica, né? Para dar alguns exemplos, eu posso falar do Henrique Dussel, né, um autor que certamente é o que mais se destaca, é um filósofo nascido na Argentina e que vive no México há muitos anos, desde o seu autoexílio durante a ditadura na Argentina, mas a gente pode falar, por exemplo, de Walter Mignolo, né, um pensador, um expoente do pensamento decolonial, erradicado nos Estados Unidos há muito tempo, mas que estuda a América Latina. Ou a gente pode falar de uma representação da filosofia intercultural, por exemplo, que é o Raul Forné Betancourt, um cubano também há muito tempo radicado na Alemanha, né? Quer dizer, todos eles, a seu modo, estão produzindo filosofia que a gente poderia chamar de latino-americana, no sentido em que eles tratam de especificidades, de características ou próprias da América Latina ou relacionadas aos problemas sócio-históricos latino-americanos, e colocando essas questões em diálogo com as outras correntes do pensamento, com o pensamento europeu, em muitos casos com o pensamento oriental, né? Então, para dar aí três exemplos, né, três autores de linhas diferentes, que estão inclusive em continentes diferentes, em regiões diferentes, né? Mas que são certamente hoje grandes expoentes da filosofia latino-americana. Então, para a gente só se situar dentro dessas correntes, eu vou fazer aquela pergunta também, outra pergunta rica, né? Pergunta de $1 milhão também. O que é eurocentrismo? Legal. Poxa, tem diversas formas da gente pensar isso. Eu posso responder isso de uma maneira lúdica para você, dizendo assim: por que todo mapa mundi tem a Europa no centro? Quer dizer, se a gente está falando de um globo, ele poderia ser recortado de diversas formas em diversos momentos, né? Mas a gente, mesmo nós filósofos tão afeitos à crítica, né, a gente nunca se põe a criticar isso,
né? Claro que essa não é a resposta total do que é o eurocentrismo, mas eu diria o eurocentrismo é esse algo que leva a que todos os mapas mundi feitos em quaisquer cantos do mundo, ou quase todos, tenham essa mesma disposição com a Europa no centro, né? O eurocentrismo, e que gera, então, por exemplo, esse fenômeno, e esse fenômeno que vai gerar, por sua vez, efeito nos livros didáticos e, portanto, na formação do imaginário e do conhecimento de crianças e adolescentes do mundo inteiro, né? O eurocentrismo que está por trás, que é o motivador disso, é um tipo de formulação ideológica, como quase tudo o é, né? Um tipo de formação ideológica, mas que cria no nosso imaginário uma certa ideia de que a Europa é o centro das relações ético-políticas, comerciais, culturais, desde sempre. Né, desde sempre, e acredito que esse é o diferencial, né? Quando a gente olha para a história pregressa toda, a gente sempre olha para essa história tendo como referência a Europa. Não nos damos conta, por exemplo, que a antiguidade grega ali, o período clássico da filosofia, por exemplo, ele é muito mais do Oriente Próximo e do norte da África do que da Europa, né? A Grécia, é verdade que hoje ela está localizada na Europa, mas naquele momento não existia Europa. Mas nós nunca pensamos, ou raramente pensamos os gregos, na relação com os orientais, ou na relação com os africanos, né? Então se constrói no imaginário que desde aquele momento a filosofia era já europeia, antes mesmo da Europa existir, né? Durante toda a Idade Média, que a gente aceita, eu diria até de forma ingênua, né, muitas vezes, a noção de idade das trevas, nós nos restringimos a estudar, por exemplo, a filosofia europeia num período ali de 1000 anos, muitas vezes destacando desse longo período pouquíssimos autores, porque justamente é o momento que a produção filosófica prioritária, principal, não se dava na Europa. Né, se dava no mundo árabe, que nunca deixou Aristóteles esquecido e desde a preservação e o estudo das obras do Aristóteles conseguiu, ao longo de todo esse período medieval, largos avanços científicos e filosóficos, né? Tanto é que a Europa mesmo era subjugada, né? Estava ocupada pelos mouros no final da Idade Média. Aliás, por bastante tempo na Idade Média, né? O que acontece é que no início da modernidade, quando a Europa vai apenas nesse momento ascendendo, começando a ascender a posição de um continente central, né, de uma região central, nesse sentido de centralidade econômica, de centralidade política, junto com isso se cria uma certa ideologia, né, uma ideologia de que a Europa é centro desde sempre. Né? E isso vai configurar o eurocentrismo, né? Essa ideia que nós temos no nosso imaginário de que a filosofia relevante de se estudar em toda a história da filosofia é a filosofia europeia, né? E acredito que por isso que nós nos dedicamos muitíssimo pouco a todo o pensamento oriental, a todo o pensamento africano, inclusive, por essa espécie de cerceamento ideológico, né? São os limites que nós temos ao fazer a leitura da nossa história, que chamamos de universal, né? Mas esse universo está restrito à Europa e aos desdobramentos da Europa, ou na Austrália, ou na América do Norte, mas sempre com um núcleo muito centrado mesmo na produção filosófica europeia de toda a modernidade. Você falou também, na sua fala, você tinha falado sobre o pensamento decolonial. O que seria esse pensamento, esse tipo de excelente pensamento? Há uma discussão em todo esse conjunto de autores no sentido de que nós fomos de certa maneira habituados à ideia de ser colônia, né? Veja, o Brasil
se a gente pensar desde o descobrimento, né, descobrimento que já é um termo ideológico, né, desde que os europeus chegaram aqui, a gente pensar nos 500 anos da nossa história, nós passamos 4 séculos sendo colônia, né? Então, um filósofo brasileiro importante, o João Cruz Costa, professor na Universidade de São Paulo, nos anos 50, escrevia que nós temos uma espécie de adesão a tudo que é estrangeiro, e isso provavelmente é resultado da nossa história de colônia. Quer dizer, nós precisamos, de certa maneira, descolonizar o pensamento, né? Isso vai ocorrer quando uma das formas disso ocorrer seria justamente que nós não só estudássemos o texto dos outros filósofos, não só nos dedicássemos a entender melhor as problemáticas levantadas pelos grandes filósofos, mas quando nós, por exemplo, nos apropriássemos do modo de fazer filosofia destes filósofos que estudamos e aplicássemos à realidade que é nossa, não mais à realidade dele. Entende? Então não se trata de desprezar a tradição filosófica, mas de colocá-la a serviço do nosso contexto, da nossa realidade, né? Isso seria romper com um pensamento colonizado, né? E o que caracterizaria esse pensamento colonizado? Eu chegar, por exemplo, ao absurdo de... para citar um exemplo, poderia ser qualquer outro, mas de me declarar um pensador nietzschiano, né, e escrever longos textos delimitando o meu objeto de pesquisa, tratando especificamente deste objeto sem me permitir devaneios do pensamento, sem me permitir extrapolar, inclusive extemporaneamente, determinadas ideias. Quer dizer, construir um texto muito afeito ao positivismo, como são as nossas teses e dissertações, que tratam de um único objeto muito bem delimitado, problematizado, e não se permite colocar outros assuntos nessa tese. Ora, isso é um procedimento que começa lá com Descartes e que vai ganhar uma grande forma em Comte, né? Ora, como é que eu vou vou me declarar um nietzschiano se eu faço um estudo comtiano, quer dizer, seguindo um método de Comte sobre Nietzsche? A decolonização do pensamento vai passar, inclusive, pela crítica ao próprio modo do fazer filosófico, né? Eu posso estudar Comte, eu posso estudar Nietzsche, eu posso estudar tantos autores quantos eu quiser, ou quantos eu considerar necessário, mas preciso, de certa maneira, dar aquele passo que o Kant chamava de alcançar a maioridade, né? É preciso que eu estude esses filósofos não simplesmente porque eles têm grandes obras, porque suas obras são relevantes, mas é preciso que eu estude esses filósofos porque eles, de certa maneira, ajudam a melhor entender ou, quem sabe, a problematizar ou solucionar questões que estão interpostas na nossa realidade pelo nosso cotidiano. Porque todo pensador que entrou para os livros de história da filosofia não entrou para os livros de história da filosofia por estudar outros pensadores. Claro que eles estudavam, mas a questão é qual é a nossa contribuição. Qual é a especificidade de realidade que apenas quem vive no Brasil, quem vive nos outros países aqui do nosso continente pode dar? Quais são os temas que, se nós não problematizarmos, os colegas nossos filósofos do primeiro mundo não vão problematizar porque não estão presentes na realidade deles, né? Então o pensamento decolonial vai ter esse sentido de problematizar o resquício ainda grande de colonialidade que rege o nosso pensamento e acaba muitas vezes se desdobrando para as outras ciências, né? Para a economia, para a forma de organização política, enfim, para a educação, para outras áreas do saber. Talvez outras características também, só para ver se é por aí. Outras características também desse pensamento meio colonial é uma busca assim, de uma validação também, né, sempre do exterior, da Europa, né? Ou dos Estados Unidos. Eu acho que tem uma coisa meio assim também, pelo menos no Brasil, assim, eu acho que tem muito disso, né? Exatamente. Quer dizer, eu tomo sempre muito cuidado ao falar disso, porque muitas vezes se gera a ideia, então, de que
aquela ideia caricata do Policarpo Quaresma, né? Então a gente vai fazer filosofia em tupi e tal. Não é isso, e não é romper contato naquilo que for relevante com os nossos colegas de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, da África, de qualquer canto do mundo, né? Mas é que não seja uma aproximação com eles subalterna, né? A questão se a gente for discutir um elemento da cultura alemã, provavelmente um filósofo alemão vai ter mais elementos que nós aqui para fazer essa discussão, né? Então a questão é por que nós não introduzimos no diálogo com ele, já que ele vai falar desde a cultura alemã, por que nós não introduzimos elementos da nossa realidade? Por exemplo, para dar aqui um exemplo corriqueiro, mas como que se organizam as colônias alemãs aqui no sul do Brasil, por exemplo, em Santa Catarina? Há alguma especificidade ali? Há algo dali que eu possa estudar e dizer que de repente se colocou um tempero brasileiro, mesmo em comunidades oriundas de lá, o que é esse diferencial? E veja, eu não estou falando de estudos de cultura, né? Nada contra, mas eu não estou falando de antropologia, estou falando de filosofia, em termos de organização política, em termos de produção de conhecimento, em termos de valores éticos, né? Há alguma brasilidade ali que torna sui generis, que torna singular as experiências das colônias alemãs no Brasil? Se há, seria interessante a gente estudar isso, não para recusar, mas para dialogar com os próprios alemães. Dizer, olha, a gente acha que você melhorou, que vocês estão fazendo dessa maneira aqui, e isso foi necessário para lidar com esse ou aquele aspecto da realidade, né? Então não se trata de romper o contato, mas justamente como você disse, Murilo, não simplesmente buscar a validação, né? Não é para colocar no currículo que eu estudei na França ou que eu estudei nos Estados Unidos, né? Afinal de contas, nós temos aqui boas instituições de ponta produzindo filosofia de qualidade também. É comum você ter essa possibilidade de ser um caixeiro viajante da filosofia, principalmente para participar de congressos multiculturais em que você precisa de representantes da América Latina, da África, etc., geralmente para validar os grandes mestres europeus ou norte-americanos. Parece que isso não é muito interessante, né? Mas eu queria... A gente falou de eurocentrismo, de pensamento decolonial. Eu queria perguntar agora sobre filosofia intercultural, porque em todas as áreas do conhecimento, a ideia de multiculturalismo produziu transformações nas próprias disciplinas. A filosofia parece ser a mais resistente a pensar-se contextualmente, né? É isso que a filosofia intercultural pretende? É isso, Daniel? É um diálogo intercultural no campo filosófico, né? Então, veja, eu preciso, para pensar na filosofia intercultural, eu preciso ter uma afirmação cultural latino-americana, quer dizer, é preciso que a identidade filosófica latino-americana seja dada por afirmação e não por negação, né? Não por aquilo que não somos, mas é preciso que nós construamos essa identidade, afirmemos filosoficamente ao mundo qual é a nossa cara filosófica, né? Para que então os outros possam dialogar conosco, né? Quer dizer, se por um lado está muito claro o que significa o pensamento norte-americano da segunda metade do século XX para cá, está muito claro o que significa o pensamento na Alemanha, as teorias da justiça, se está bastante claro como que os franceses têm se colocado nesse período. Quer dizer, não está claro ainda qual é a cara da América Latina nesse diálogo filosófico global que se dá depois da Segunda Guerra Mundial para cá e que vai sofrendo novas transformações nesse início de século, né? Então a filosofia intercultural ela vai pregar justamente o diálogo entre filosofias oriundas de culturas diferentes, né?
A questão é que para isso nós precisamos, claro que isso acontece com alguns desses autores, inclusive que eu já mencionei, mas para que a gente possa levar isso adiante em grande escala é preciso aumentar no próprio Brasil, na América Latina como um todo, ter mais pensadores e pensadoras fazendo aqui no Brasil e na América Latina o que fizeram os grandes filósofos, que é se colocar para responder se dispor a responder filosoficamente questões interpostas pela realidade de seu tempo e de suas localidades, né? Nenhum filósofo entrou para a história da filosofia que não estivesse fazendo isso, né? Se a gente pensar, quando Descartes ele escreve o discurso do método, porque há uma questão de método científico a ser pensada, é algo da sua realidade que está se interpondo à sua realidade, né? É algo da sua realidade que está se interpondo ao seu fazer filosófico, e ele assume essa tarefa. Ou se a gente quiser pensar, quando Platão vai escrever a alegoria da caverna, ele está respondendo a uma questão de uma realidade histórica e geográfica e sociopolítica, né? Então a questão nós precisamos entre nós ter mais colegas também dispostos a essa tarefa de lidar filosoficamente com as questões interpostas pela realidade latino-americana, não só pelas realidades de outros continentes, para que assim afirmemos a nossa identidade filosófica com maior clareza, com maior potencialidade, e com isso então possamos entrar de maneira mais adequada, mais firme nesse diálogo intercultural, né? Para que nós possamos dialogar com os colegas filósofos do mundo todo, mas a partir da nossa realidade. É isso, e aí está, a meu ver, a grande riqueza, o grande potencial da filosofia latino-americana, né? Pegar os elementos que são próprios daqui, que não estão em outros cantos do mundo, para então oferecer alguma contribuição original, alguma contribuição que vale a pena, de fato, no debate filosófico global. Uhum. O Henrique Dussel, ele fala de 2 paradigmas para a descrição da modernidade. Você tem um vídeo que você explica essa distinção. Eu gostaria de você explicasse o que está em jogo nessa dupla descrição da modernidade. Poxa, é muito interessante isso, porque o paradigma tradicional, esse eurocêntrico, né, eu até mencionei na resposta anterior, é esse paradigma que vai nos levar a crer que a Europa ela é o centro filosófico por uma espécie de vocação natural, né? É algo como dizer, o tipo de razão que se desenvolveu na Europa é uma razão mais afeita ao fazer filosófico, né? Talvez seja o tipo de pensamento que tenha levado Heidegger a dizer que só se filosofa em grego, e o que se tem mais próximo do grego no seu tempo histórico era o alemão, né? Agora, quando a gente pensa a forma como o Henrique Dussel propõe essa releitura da história, se abre outras possibilidades de compreensão da realidade e do nosso próprio papel filosófico, né? Porque, veja, primeiro, e algo que eu sempre problematizo, né? Nós aprendemos de maneira ingênua na escola, desde a educação básica, que os europeus descobriram a América quando tentavam chegar às Índias para comprar especiarias. E eu digo, ninguém atravessa 2 oceanos para comprar cravo da Índia ou canela em pau, né? Quer dizer, a região das Índias era o centro produtivo da tecnologia do mundo conhecido naquele momento, né? Os europeus eram periferia excluída daquela realidade, tanto é que eram invadidos territorialmente pelos mouros. Eles não tinham capacidade nem de manter os seus próprios territórios libertos em grande parte, né? E ali o fato dos europeus terem encontrado a América, e diferente dos portugueses, os espanhóis encontraram prata e ouro logo no começo, né? Isso permitiu que os europeus ganhassem o que o Henrique Dussel chama de uma vantagem comparativa do ponto de vista econômico com os seus interlocutores que
eram principalmente naquele momento a região das Índias, incluindo a China como grande potência desde aquele momento, e também uma região que hoje estaria ali na Turquia, né, uma região mais de conexão, de comércio, não tanto de produção. Então, veja, os europeus encontram aqui a riqueza que vai permitir que eles contratem aquelas tropas que o Maquiavel, no Príncipe, chamava de armas mercenárias, né? Com a riqueza extraída daqui, os países que não tinham exército próprio, os países europeus que não tinham exército próprio, constituíssem seus exércitos, alcançassem a partir daí uma superioridade econômica que se transforma em superioridade bélica, e aí vão conquistando o restante do mundo nesse processo de colonização. Se eu entendo desta forma, se eu entendo segundo este paradigma, eu vou entender automaticamente algo que eu acredito que não faz parte do imaginário do estudante de filosofia em geral, que é a superioridade filosófica europeia é coisa de 300 anos para cá. A Europa não é filosófica desde sempre. Isso me permitiria entender que, por exemplo, nós deveríamos procurar conhecer melhor a produção filosófica, a produção científica de toda a Idade Média no mundo árabe. Isso me levaria a entender, por exemplo, que eu não deveria tomar Platão, Aristóteles, Sócrates como os referenciais do pensamento antigo, porque eles são um dos referenciais do pensamento antigo, e de todos os outros referenciais, eles são pensados por uma linha de pensamento que se constrói muito colado na igreja de matriz europeia, né? E se descarta, portanto, toda a riqueza, toda a variedade da filosofia antiga, se descarta toda a riqueza e a variedade do pensamento não europeu, produzido e registrado durante toda a Idade Média, e a gente, mesmo tendo acesso hoje, a gente ignora isso solenemente, e se, de certa maneira, eu diria que o paradigma eurocêntrico reforça aquela condição de colonialidade do nosso pensamento. Né? De modo que estudar criticamente, fazer aqui de forma crítica uma filosofia da história desde a América Latina, desde a nossa realidade, significa inclusive dar melhores bases para que o nosso pensamento deixe de ser um pensamento colonizado. Tem um caso interessante quanto a isso, que acho que ilustra bem o que eu estou falando. Por muito tempo, né, se propagou essa ideia de que os europeus descobriram a América, né, inclusive se descartando toda a população que aqui existia. Mas se a gente pensar de quem veio do continente eurasiano para cá, os chineses chegaram na costa leste dos Estados Unidos bastante antes dos europeus. Né? Há registro de alguma coisa em torno de 6 ou 7 expedições chinesas à costa leste americana, né? Norte-americana. E a gente vai, né, a ciência ocidental vai se criando essas teorias, tal. Os historiadores vão chegando a essas conclusões a partir de pinturas rupestres feitas, encontradas nos Estados Unidos, pinturas que mostravam imagens de elefantes nas paredes, outras formas de registro dos indígenas estadunidenses, né? Ora, os chineses têm essas viagens registradas. Quer dizer, em vez de ficar apenas na arqueologia, nós podíamos abrir um diálogo com uma cultura que nós ignoramos do ponto de vista acadêmico, né? Podíamos abrir esse diálogo, em vez de ficar tentando decodificar a história por meio dessas formas mais precárias, importantes, mais precárias, como a arqueologia, e podíamos perguntar para os chineses. Percebe? Eles têm esses registros dessas viagens documentadas. Então, é isso, quer dizer, a gente poderia, mudando esse foco epistêmico para além deste modelo da razão moderna europeia, nós nos abriríamos para diálogos de fato interculturais, não só entre os diálogos dos
filósofos aqui do Sul, da América Latina, com os filósofos do Hemisfério Norte, né? Esse episódio dos diálogos Norte-Sul, que foram encontros muito importantes. Mas nós precisamos expandir isso também para o Oriente, nós precisamos expandir para outras racionalidades. E acredito que entender a história dessa outra maneira favorece, abre espaço para todo esse universo, de fato, de elementos a incorporar no nosso modo de fazer filosofia. Quando a gente fala que em filosofia latino-americana, no Brasil a gente tem um grande problema, porque o brasileiro não se reconhece como parte da América Latina muitas vezes, né? Talvez por falar a língua portuguesa, mas talvez, acho que por uma ignorância da própria história, porque quando a gente fala de colonização também parece que o Brasil não foi colonizado, né? O brasileiro tem muita dificuldade de pensar esse aspecto, né? Como você vê a situação do Brasil dentro da filosofia latino-americana, né? Dessa ambiguidade de ser o único país de língua portuguesa, como o Brasil entra nesse jogo? Tem aquela máxima, né, que é dita por aí, que o Brasil está de frente para a Europa e de costa para a América Latina, né? E acho que em grande parte isso é verdade, né? Talvez também como uma das características desse nosso pensamento colonizado, a gente sempre deu muito mais atenção para o hemisfério norte do que para os nossos vizinhos mais próximos. Acredito que a língua é um dos fatores que envolve isso, mas tem outros elementos também mais históricos nossos, né? A forma como se constituiu tardiamente a universidade no Brasil, por exemplo, é um elemento, né? Enquanto na América Hispânica você tem universidades desde o século XVI constituídas, no Chile, em Santo Domingo, no México. Aqui a universidade mesmo, como a gente a entende, né, vai ser do século XX. Né? Tem menos de 100 anos de história. Antes se tinha cursos superiores, faculdades isoladas, mas não universidades que reunissem diversas áreas do saber, que permitissem o diálogo multidisciplinar, enfim, olhares de intelectuais de diversos campos. Então, o Brasil, de certa maneira, ficou também atrasado em relação aos nossos vizinhos latino-americanos nesse sentido, né? Acredito que, veja, enquanto eu vejo em alguns países dos nossos vizinhos, em alguns países expoentes desse pensamento latino-americano, na Argentina, no México, no Peru, a gente tem autores muitíssimo relevantes que estão pensando de maneira consistente, pensando e produzindo filosofia a partir da sua realidade. No Brasil eu ainda vejo isso de maneira muitíssimo tímida, né? O que a gente chega mais perto no Brasil, muitas vezes, é de estudarmos aqui estes autores que são nossos vizinhos. Como, por exemplo, estudar o Henrique Dussel, ou estudar o Walter Mignolo, ou estudar o Boaventura de Souza Santos, para falar de um português que também está nesse diálogo, né? E com isso nós corremos um risco, né, de substituir os autores europeus por autores latino-americanos, mas não mudarmos o nosso modo de fazer filosofia. Quer dizer, continuamos fazendo, muitas vezes, filosofia com esse viés colonizado, ou seja, repetindo as palavras dos autores, explicando as palavras dos autores, em vez de dizer a nossa própria palavra, e muitas vezes simplesmente trocamos os autores europeus ou norte-americanos pelos autores latino-americanos. É preciso que a gente aproveite toda essa, eu diria, condição privilegiada que o Brasil tem na América Latina, em termos territoriais, em termos de riqueza cultural, diversidade cultural, toda essa algo que eu considero muito positivo, que é essa competência que nós temos para fazer filosofia tal como os europeus, já que nós os estudamos tanto, mas que nós transpassemos
a temática filosófica para além dos textos dos autores que estudamos e venhamos à nossa realidade. É preciso que a gente dê esse passo no Brasil, a meu ver, para que então possamos dialogar de maneira mais adequada, inclusive com os nossos vizinhos mexicanos, argentinos, peruanos, bolivianos, que estão fazendo esse movimento, né? Acredito que o Brasil ainda não cumpriu o seu papel nesse diálogo filosófico latino-americano. Quando você fala também de pensar a América Latina, eu fico pensando assim, o que é que caracteriza? Qual que é a característica assim, que a gente poderia dizer que essa é uma característica latino-americana mesmo? Assim? Veja, a gente tem uma série de elementos que a gente pode colocar que dá alguma unidade ao nosso continente. É claro que se você quiser levar essa pergunta às últimas consequências, a gente vai ter que dizer, não, então não há nada que dê unidade à América Latina, mas assim como não há nada que dê unidade aos pensadores franceses contemporâneos. Uhum. Percebe? O que eu peço sempre é que a gente use o mesmo rigor ou a mesma falta de rigor quando tratamos de um caso ou de outro, né? Então, quais são esses elementos na América Latina? A gente vai ter que, em todos os países, por exemplo, você tem praticamente como que eu posso dizer isso? A eliminação do modelo de civilização que se tinha antes da chegada dos europeus e, portanto, a implantação de um novo modelo de civilização que começa mais ou menos aí há 500 anos. Isso é um traço comum a todos os países. A gente vai encontrar essa característica que eu estou chamando de colonialidade do pensamento, que passa por uma adesão exagerada ao estrangeiro, que passa por de venda de livros de um filósofo ou de outro filósofo, oscilando aqui na América Latina e no Brasil, mais ou menos da mesma maneira que oscila na Europa. Ou seja, no momento em que está todo mundo lendo Nietzsche lá, aumenta-se as traduções e as vendas de Nietzsche aqui. Quando Nietzsche deixa de ser o autor mais popular e Habermas vai crescendo na Europa, aqui as editoras também publicam e vendem, e nós consumimos mais Habermas, e quando Habermas deixa de ter espaço e Foucault se torna um autor na Europa, isso também acontece aqui. Então, eu diria a tendência de determinados autores, de determinadas correntes aqui, na América Latina inteira, ela varia muito colada com o que está em alta, com o que é pop no momento lá na Europa, né? Então, assim, isso é o que eu estou chamando de pensamento ainda colonizado, de resquício colonial no nosso pensamento. E esse é um elemento mais ou menos comum em toda a América Latina, né? Então, a gente pode falar, se a gente quiser partir para a realidade sociocultural, né? São todos países que pertenciam ao tal do terceiro mundo e hoje estão aí em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos, portanto, são países que participam de um mundo capitalista em uma condição de subordinação, né? São todos países que sofreram algo inédito no mundo, que é a eliminação da população natural daqui, dos ameríndios, né, dos indígenas originários, e a transplantação de mão de obra escravizada, né, dos povos africanos em larga escala. Então, claro que aí você vai ter uma nuance. Em alguns países você tem uma presença negra um pouco menor, em outros países é muito maior, mas todos esses elementos dão uma certa unidade a isso que a gente chama de América Latina, né? E, portanto, se são povos cuja civilização começa mais ou menos há 500 anos, com a dizimação das populações anteriores, com a transplantação de outras populações vindas do continente africano, e todos esses países entram no jogo do capitalismo na mesma condição adversa,
há diversos elementos comuns que podem ser tratados como, vamos dizer, problemas postos pela realidade latino-americana ao filósofo contemporâneo, né? Daí para frente, se a gente quiser especificar quais são as especificidades do Brasil ou de cada parte do Brasil, a gente vai conseguir ainda mais enriquecer esse diálogo com os nossos pares latino-americanos. Então aqui a gente tem espaço para um diálogo intercultural dentro da própria América Latina, se vocês quiserem, dentro do próprio Brasil, né, o que significa fazer filosofia no Ceará, em relação a fazer filosofia no Rio Grande do Sul, em relação a fazer filosofia no meio da floresta, e aqui onde eu estou, na Grande São Paulo, quais são as adversidades ou as especificidades que cada uma dessas realidades interpõe a mim e a vocês como filósofos, né? Nós podemos enriquecer, então, o diálogo propriamente brasileiro e esse diálogo brasileiro pode se expandir para a América Latina, assim como o diálogo latino-americano pode ser colocado também em debate, também de forma dialógica no debate com os outros filósofos dos outros cantos do mundo. Um elemento comum da América Latina, a gente pode chamar de América Latina ou América de formação católica também, talvez fosse um jeito de chamar. Eu estou chamando a atenção para esse elemento religioso para perguntar sobre a relação entre a filosofia latino-americana e a teologia da libertação, né? Qual a relação que existe entre esses dois elementos, né? Entre a filosofia latino-americana e a teologia da libertação? E qual separação também que existe entre esses elementos? Porque parece que os lugares institucionais que dão espaço para a filosofia latino-americana geralmente são aqueles espaços onde há também uma abertura para a teologia da libertação, né? É por aí, Daniel? Como é que está isso agora? Tá. Então, eu vou dividir essa resposta em duas partes, né? Começando pela mais simples, vou dizer, eu acho que foi assim, né? Houve, você está certo, né? Por bastante tempo, uma maior abertura para a filosofia latino-americana, para a filosofia da libertação, em instituições confessionais e que tinham ali nas suas confissões uma relação mais próxima com a teologia da libertação. Eu avalio que hoje o cenário já não é esse, né? Seja porque, por um lado, essas instituições, muitas vezes, essas instituições que são comunitárias ou privadas, né? Quer dizer, que estão muito mais sujeitas à lógica do mercado, muitas delas foram perdendo espaço, né? Então, grandes instituições tradicionais têm enfrentado dificuldades por questões econômicas, de concorrência predatória, muitas vezes, da educação superior. Então, isso, eu diria, ajudou a limitar um pouco o papel que elas têm nesse fomento, né, a pesquisa da filosofia, a produção da filosofia na América Latina. E, por outro lado, a gente identifica que universidades públicas têm cada vez mais se aberto para isso, né? Então, eu posso citar, para dar 3 exemplos de programas de pós-graduação em filosofia de universidades públicas no Brasil, em estados diferentes, né, que lidam com essa temática. A gente vai ter no programa da Universidade Federal da Paraíba, incluindo no doutorado mantido junto com a Universidade Federal de Pernambuco, a produção recente de diversas teses sobre filosofia latino-americana. Ali você tem um núcleo que lida muito com questões de direitos humanos e do pensamento latino-americano. Você tem aqui onde eu estou, na Universidade Federal do ABC, no mestrado em filosofia, não só eu, mas outros orientadores que lidam também com essa temática, e você tem talvez há mais tempo ainda, na UFRJ, uma sucessão de professores que vem orientando na filosofia, atualmente especificamente sobre filosofia brasileira, né? Você tem o grupo do professor Luiz Alberto Cerqueira, com o seu núcleo de estudos de filosofia brasileira, né? Então, para dar 3 exemplos de 3 programas de pós-graduação hoje em filosofia em universidades públicas que abrem espaço para isso. Claro que poderia citar outros, né, mas queria mostrar aqui uma variedade
de instituições. Então, eu diria que hoje em dia o cenário é um pouco diferente e essa área da filosofia tem sido já acolhida, ainda há muito a percorrer, mas já tem sido acolhida nas universidades públicas, e diria que um grande marco nesse avanço é a criação de um GT da ANPOF para esse campo, né, de filosofia latino-americana, filosofia da libertação e pensamento decolonial, né? Acredito que isso também mostra que a comunidade filosófica está cada vez mais se abrindo para a relevância desse campo de estudos. Aí, voltando então para a questão histórica, uma curiosidade é que todos esses movimentos de libertação, a gente pode falar da filosofia da libertação, a gente pode falar da psicologia de libertação, ou psicanálise de libertação ainda antes, da teologia, a gente pode falar, enfim, das teorias econômicas, né, muito próprias ali a condição de subdesenvolvido dos nossos países latino-americanos na década de 70 e 80, as teorias da dependência, por exemplo, mas isso tudo começa, curiosamente, com um brasileiro que faz o primeiro aporte a esse movimento de libertação de maneira clara, que é o Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Né? A pedagogia do oprimido ela é anterior à teologia da libertação e claramente a teologia da libertação busca inspiração nos métodos freirianos e ela é anterior também à filosofia da libertação, ao menos nesse formato, né, que a filosofia da libertação vai adquirindo aí dos anos 1970 para cá. Né? O Henrique Dussel, quando escreve um livro que vai ser um dos marcos desse pensamento, que é o Método para uma Filosofia da Libertação, ele já vai claramente fazer referência ao pensamento do Paulo Freire. Né? Então eu diria que a relação mais próxima talvez seja, inclusive, da filosofia da libertação, para falar de relação com outras áreas do saber, talvez seja com a pedagogia do oprimido. Né? Claro que há uma relação também com a teologia da libertação, na medida em que todos esses movimentos assumem como prioritário da sua produção, cada um na sua área do saber, lidar com a realidade sócio-histórica, que no geral é uma realidade de opressão. Né? Aliás, esses movimentos surgem durante ditaduras e ali a ideia de libertação também estava muito claramente posta, né? Era libertação, inclusive política, não só, mas inclusive a libertação política, né? Então eu diria que a interface é essa, né? Quer dizer, a filosofia da libertação ela está no campo filosófico lidando com a realidade com a nossa realidade conjuntural, ainda que buscando produzir conhecimentos filosóficos e, portanto, conhecimentos que extrapolem essa realidade local. Né? Quer dizer, o fato de partir da realidade, partir de problemas conjunturais, não significa que eu vou fazer uma filosofia conjuntural, até porque isso provavelmente não existe. Né? E o que vai diferenciar as áreas é justamente isso, quer dizer, estão todos, são todas áreas que estão sensíveis à realidade que se nos apresenta, mas cada um vai responder às questões que estão postas desde a sua área do saber. Né? E a teologia é uma área do saber muito distinta da filosofia, que por sua vez é muito distinta da economia e da pedagogia. Né? Então, veja, o que essas áreas têm em comum é muito mais uma sensibilidade com a conjuntura, com a realidade que se nos apresenta, mas cada uma delas vai procurar, no seu próprio arcabouço teórico, dentro dos seus próprios limites como área do conhecimento, vai procurar respostas para essas demandas da nossa realidade. Deixa eu tentar fazer uma pergunta aqui meio provocativa para dar uma Claro. puxadinha aqui, que eu acho que uma crítica, pelo menos de lugar comum, não sei, acho que até fora da filosofia, quando se começa com falar desse discurso de colonização, de
de tirar o foco do eurocentrismo, vai ter muita gente mais conservadora que vai falar que isso é meio que um vitimismo, um mimimi, para falar que a gente não produz coisas de qualidade aqui e tem que ficar criticando o que é de fora e tal. Eu sabe, assim, como você vê esse tipo de pensamento? Assim, de... Uhum. Veja, eu acho que em nenhum momento eu critiquei o que é de fora. Eu não acredito que os nossos colegas dos países europeus, os filósofos que lá estejam fazendo coisa errada. Né? Acredito que o alemão vai ter que pensar como alemão, o inglês vai ter que pensar como inglês. Quer dizer, a forma de pensar de cada um deles tem a ver com a forma cultural da sociedade em que vive, né? Afinal de contas, como dizia o Darcy Ribeiro, nós não somos coelhos, né? Quer dizer, eu sou formado como ser humano como membro de uma certa sociedade, portanto, com determinados valores, com determinadas características que me são inculcados, né? Eu me formo dialogicamente, e se é dialógico, eu me formo no diálogo com elementos da minha sociedade, da minha cultura. Não acredito que os nossos colegas europeus estejam fazendo errado, e não acredito que nós sejamos vítimas também, né? Acredito que nós estamos vivendo um momento histórico em que talvez nós tenhamos já aprendido de maneira adequada como fazer a leitura sistemática dos textos, como reproduzir de maneira adequada ou explorar de maneira adequada os textos dos grandes autores, e estamos no momento de produzir o nosso próprio texto, entende? De dizer a nossa própria palavra, e assim entrar como adultos agora num diálogo. Talvez eu vejo isso com muita naturalidade, na verdade. Vejo que, o país, o Brasil, assim como outros países da América Latina, mas vamos falar do Brasil, que a gente está mais conectado aqui com a nossa realidade, né? O Brasil, ele entra num jogo de globalização tendo que passar por uma série de características, pelo escravismo, por uma certa forma de feudalismo, por um processo de industrialização, tudo de maneira muito abreviada, né? Enquanto isso tudo acontece na Europa ao longo de séculos, enquanto isso acontece na China ao longo de, dá para dizer, até milênios, no caso da China, isso aqui acontece no Brasil nos últimos 3, 4 séculos, percebe? Então, é natural que nós precisássemos de um tempo para tomar pé da situação, para aprender viver nesse modo de civilização que não era um modo originário daqui, né? E acredito, como eu disse, de maneira muito natural, que nós nos preparamos já o suficiente. Quer dizer, talvez para a nossa felicidade, a leitura que eu faço é que o nosso tempo histórico é um tempo em que nós podemos agora filosofar e não apenas comentar o que os grandes filósofos escreveram, né? E não vejo isso como, né, nem como mimimi, nem como um demérito. Quer dizer, nós passamos por outras etapas históricas, fazendo uma análise sóbria, me parece que é isso, e que não precisamos agora continuar repetindo esses estudos escolásticos, muitas vezes, né, muito preso aos textos e às intenções dos grandes filósofos. Sim, nós podemos já nos apropriar disso para incrementar, para adaptar, para transformar, para recriar, para fazer releituras. Nós podemos trazer já para a filosofia algo que lembre a antropofagia de 100 anos atrás na Semana de Arte Moderna, né? Então, eu acredito que o momento histórico é de maturação suficiente para fazer isso. E eu vejo isso, na verdade, com grande entusiasmo, né? Eu fico feliz de estar vivo para fazer filosofia, já tendo acumulado todo o precedente histórico dos filósofos brasileiros que nos antecederam, de modo que a nossa geração talvez tenha o privilégio de poder dar uma contribuição e, quem sabe, assim, a gente ter daqui a algumas décadas um ou alguns filósofos ou filósofas brasileiras figurando nas histórias da filosofia, né? Porque
se a gente continuar fazendo o que a gente faz até agora apenas, que é dizer o que disseram, redizer o que disseram os grandes autores, a gente vai continuar sem ter nenhum brasileiro figurando nas histórias da filosofia. Eu acredito que a gente já tem maturidade suficiente para dizer algo que contribua de maneira original, de maneira singular, para esse grande diálogo filosófico mundial que está posto. É engraçado quando você fala assim, eu estou vivo para fazer filosofia, parece que a condição da filosofia é estar morto, né? Você só pode fazer filosofia na medida que você está morto. É uma piada que um xiste que o professor Gonçalo Armijos Palacios colocou no título de um livro, né, de como fazer filosofia sem ser grego, ser gênio ou estar morto, né? Parece que a pressuposição da nossa pedagogia filosófica era de que nós éramos impotentes para fazer filosofia. Mas o Gonçalo tem uma outra provocação, assim, tem um texto dele anterior a esse de como fazer filosofia, que ele fala de novos mundos e novas filosofias. Curiosamente, ele nega a existência de uma filosofia latino-americana, mas ele fala que a gente vai ter uma filosofia latino-americana quando a gente tratar dos problemas sociais da nossa realidade, assim como a literatura, a música, o cinema, etc., as outras áreas da arte o fazem, né? A gente tem cinema latino-americano, a gente tem literatura latino-americana de grande qualidade e reconhecimento internacional, mas a filosofia deveria, para ele, ir nesse caminho de dialogar com o seu contexto. Uma coisa que eu observo, pelo menos um olhar enviesado que eu tenho sobre a filosofia latino-americana, é que ela tem uma ênfase política e de transformação social. Mas você fala algumas coisas que apontam na direção também de uma perspectiva estética. Como que é essa abordagem de uma estética decolonial? Como o pensamento da filosofia latino-americana dialoga com o cinema, com a literatura? Existe esse diálogo, essa aproximação? Existe sim, de diversas formas. Eu diria que eu concordo com você que até agora as produções, vamos dizer, mais volumosas estão aí no campo da ética e da filosofia política, né? O que significa que é preciso, que há muito espaço e muito campo para que os nossos estudantes de filosofia e os filósofos e filósofas possam expandir para as outras áreas, né? Vou falar da estética, mas quero dizer antes que eu acredito que a própria epistemologia tem muito a ganhar com esse diálogo, né? Afinal de contas, a gente trata a razão no singular, adotando como se o único modelo essa razão instrumental, moderna, europeia, né? E a gente não fala de racionalidades múltiplas, de outras formas de usar o logos, né? E acredito que na nossa diversidade cultural, por exemplo, há espaço para se constituir outras epistemologias, né? Acredito que isso é uma das contribuições que eu acredito muito promissoras, num campo muito fértil e que eu espero que surja aqui no nosso meio, né? Até para romper com aquilo que autores como Boaventura ou como Mignolo chamam de epistemicídios, né? Ou seja, o assassinato de diversas outras formas de conhecer em nome deste modo padrão científico, dessa razão instrumentalizada cartesiana, europeia, né, moderna. Então, para falar de um campo além do que você me perguntou, né, que é ainda para epistemologia. Mas na estética a gente tem enfim, produções diversas, né? Produções desde produções clássicas de literatura que beiram a filosofia em muitos momentos, se a gente pensar no Machado de Assis, por exemplo. A gente tem produção recente, o professor Júlio Cabreira, por exemplo, da UNB, tem publicado muita coisa e um material muito bem recebido sobre filosofia e cinema, discutindo de maneira bastante, inclusive, original, bastante singular a interface entre as áreas. E a gente pode partir para falar de um outro estilo, né, de produção. Um professor a quem eu já citei, o professor Cerqueira, da UFRJ, ele tem uma tese que é muito interessante, que ele diz o seguinte:
A Europa sai da Idade Média, do Renascimento, e chega ali na modernidade a partir de uma crise epistemológica, né? Quer dizer, a produção de conhecimento, o avanço científico já exigia outra base epistemológica que não fosse mais aquele Aristóteles, de certa maneira, adaptado que os medievais foram construindo e que se manteve como princípio epistemológico por muito tempo. E portanto, a partir da crise epistemológica, surge espaço para que seja produzida, fomentada toda essa filosofia muito ligada na epistemologia do século XVII europeu. Né? E o Cerqueira vai dizer, acontece que os países de língua portuguesa, veja que ele faz outro recorte, né? Não é América Latina, os países de língua portuguesa nunca passaram por essa crise epistemológica, porque enquanto a Europa protestante estava lidando com essas questões de conhecimento, a Península Ibérica, ainda muito vinculada ao catolicismo, se mantinha mais próxima de valores medievais do que de valores modernos europeus, né, da Europa Central. Então, o Cerqueira vai dizer, aqui no Brasil e também em Portugal, a gente nunca passou por essa crise epistemológica. Mas na leitura dele, a gente rompe com a Idade Média, passando por uma crise estética. Né? Então, a produção estética de língua portuguesa, e aí ele vai especialmente para a poesia no primeiro momento, é uma produção que vai ser o primeiro, vamos dizer, elemento de ruptura que mostrava, então, que os países de língua portuguesa já estavam em outros padrões, em outros valores que não eram os medievais. Né? E isso, a meu ver, abre também campo para toda uma outra linha de estudos, que é pensar, por exemplo, se a nossa filosofia não é mais... veja, estou dando aqui como hipótese, né, de investigação, mas se a nossa filosofia não é muitas vezes mais vinculada à estética do que à epistemologia, e talvez daí, inclusive, a nossa dificuldade de reconhecer que temos sim aqui uma filosofia muito produtiva, muito rica e muito diversa. Né? Se o problema não está justamente que nós estamos procurando riqueza epistemológica, onde devíamos estar procurando toda a riqueza estética que permeia a nossa cultura e, em grande parte, a nossa produção filosófica também. Então, para falar aí de uma aproximação com a estética, falei de aproximação com a epistemologia, enfim, vejo em todos os campos da filosofia espaço para essa produção. O que falta é gente para produzir, né? E acredito que isso também está aumentando o número de pós-graduandos em filosofia que lidam com essas questões. Acredito que com os anos aí a gente vai ver produções muitíssimo interessantes e originais nesse campo. Mas meio que pegando dessa fala final sua aí, da produção, a impressão que eu tenho, assim, olhando, só sendo, não estudando a área, mas meio que palpitando aqui do pouco que eu posso aprender, é que fica muito num pensamento de que nós temos que fazer um pensamento latino-americano, nós temos que fazer, e não vai para o fazer. Não sei se você compreende, assim, parece que agora sim. Parece que falta esse passo, né, de fazer mesmo alguma... Exatamente, eu concordo. Acho que já passou a fase de fazer uma crítica, de discutir se existe ou não essa filosofia, discutir se isso é ou não filosofia. Acredito que isso foi superado pelas gerações passadas. Né? E há esse espaço. Justamente o que eu dizia é que eu vejo que em alguns países latino-americanos isso tem avançado a passos mais largos do que ainda aqui no Brasil, né? E que a gente precisa levar isso adiante. Vocês fizeram aí algumas provocações agora no final, eu quero comentar com uma provocação também, né? Eu digo sempre assim que todos os meus ou muitos dos meus colegas militantes comunistas, né, profundos conhecedores da filosofia marxista, do pensamento de Lenin, estão ainda hoje
se matando ali para conseguir organizar uma célula de 3 comunistas e ter, assim, um braço de um partido comunista. Aliás, uma especificidade brasileira é que o Brasil tem 7 ou 8 partidos comunistas, né? Quer dizer, a gente pode mudar de modo de produção e continuar pluripartidário, também seria um caso sui generis, né? Mas, veja, enquanto eles estão lendo profundamente Marx, Lenin e tentando organizar pequenas células do partido, eu olho para o lado e vejo um carnavalesco de uma escola de samba organizando 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, com alegorias construídas de maneira precária, em barracões ainda, e vejo essas 5 mil pessoas que nunca se viram todas na vida, desfilando com harmonia, com evolução, fazendo recuo de bateria. A gente não olha para a expressão da nossa cultura. Quer dizer, me parece que carnavalesco tem muito mais competência de organização popular do que marxista-leninista no Brasil. É disso que eu estou falando. A gente precisa olhar para além. Não precisamos parar de ler Marx e Lenin, mas podemos ir perguntar para o carnavalesco como é que ele consegue aquilo, já que os partidos comunistas por aqui não têm conseguido, apesar de toda a sua expertise intelectual, né? Nós precisamos olhar mais para a nossa realidade, talvez encontrar fora das páginas, mas encontrar olhando no mundo os diferenciais que podem nos ajudar a entrar nesse diálogo filosófico de maneira mais madura, né? Entrar dizendo a nossa própria palavra, entrar consciente do que queremos dizer, não apenas repetindo os grandes autores, e para dar como exemplo, no caso dos marxistas, fazendo o que Marx pregava, né? Que não era ler texto, mas era transformar a realidade, era lidar com a realidade. Acaba que esse debate metafilosófico é necessário, até porque o Murilo, ele passou pela Academia de Filosofia, ele viu o que é o ambiente filosófico. A gente não tem um ambiente de debate. Muitas vezes o que acontece é que os discursos ficam soltos, né? As pessoas não conversam umas com as outras e cada um quando alguém faz uma tese original, o máximo que ela recebe é comentários no corredor, né? Tipo, pelas costas, depreciativos, né? Aquele tipo de fofoquinha de corredor, né? Então eu vou fazer um autoelogio aqui, Daniel, mas é uma coisa que eu acho que é interessante comentar. Essas semanas a gente está agora a gente está na metade de março, o podcast chegou a 300 mil downloads. A gente estava nesse projeto há quase 2 anos, mas eu fico cada cast em 2 semanas consegue cerca de 6, 8 mil downloads, né? Algo por aí. Então eu fico pensando o que na academia consegue esse tipo de audiência, né? O que a gente consegue aqui no cast, a gente consegue colocar temas que não são centrais para a filosofia, temas que são marginais, mas o que acontece é que nosso público ouvinte não é, na sua maioria, gente que está na filosofia academicamente, ou os que estão na filosofia academicamente ouvem e não citam. Tipo, existe uma desconversação também sobre qualquer tentativa de trazer a filosofia para a esfera pública, porque a gente conversa com especialistas, né? A gente não está conversando também, não é um palco em que a gente coloca pessoas que são diletantes, não. Geralmente são pessoas especialistas, né? Então, eu acho que a falta de uma esfera pública e de um espaço de articulação de conhecimento talvez seja uma coisa cultural, talvez mais grave nessa história toda, porque parece que a gente tem uma cultura de não conversar um com o outro, ou não ouvir um ao outro, não citar um ao outro, não criticar como se o outro fosse alguém que é passível de crítica, né? Criar um campo de diálogo efetivamente, né? Eu acho que aí a gente tem um problema que é cultural. Essa crítica em relação à metafilosofia, se eu fosse responder ao Murilo, eu já estou respondendo. Eu acho que aí a gente está... O fato do Daniel aceitar conversar num programa como esse, numa mídia como essa, já é uma atitude que rompe com muita coisa que é o padrão, né? Eu acho que a maioria dos nossos colegas filósofos não aceitariam participar de nada desse tipo. Eu faço uma consideração sobre isso, que é o seguinte: um bom critério de validação da qualidade da produção filosófica de qualquer colega nosso filósofo
poderia ser a aceitação pela comunidade não filosófica. Porque, veja, eu, kantiano, num grupo de kantianos, tendo a ser bem recebido. Né? A questão é justamente como é que essa minha produção, inspirada em Kant, pautada em Kant ou sobre Kant, tanto faz, como é que essa produção seria bem recebida por uma comunidade leiga, não só uma comunidade de filósofos que estudam outros autores ou outros campos, mas uma comunidade leiga. E veja, se eu defendo que a filosofia tem algum elemento de universalidade, não há nenhuma explicação para que essa filosofia não seja validada pelo senso comum. Né? Se é universal, não pode ser universal só nesse universinho que é a academia. Né? Veja, eu não estou descartando nem desqualificando a academia. Às vezes eu falo isso e as pessoas interpretam mal, como se eu estivesse desvalorizando ou dizendo que é prescindível. Eu acredito que não. Acredito que é preciso que haja essa produção, inclusive em parte mais ortodoxa, assim como outros modelos heterodoxos, a meu ver, deveriam ser colocados à disposição do estudante de filosofia, para que ele pudesse autonomamente, inclusive, decidir quais modelos filosóficos mais interessam, a qual filosofia ele está mais disposto a se dedicar. Né? Agora, então, acredito que todo esse aprendizado que a academia nos disponibiliza, essa prática de leitura afiada, de leitura aprofundada, de compreensão mais aprofundada, mais complexa dos textos. Acho isso muito importante. Agora, não há sentido, a meu ver, em produzir filosofia apenas para esses que já são, entre aspas, iluminados ou esclarecidos. Né? Quer dizer, a questão é justamente a disposição que nós temos para colocar à prova da comunidade leiga os conhecimentos. E aí vai estar, eu diria, o critério de valor. Né? Se esse conhecimento que eu produzo ele é absolutamente preciso, ele é absolutamente rigoroso, mas não diz nada para as pessoas em geral, se eu não consigo demonstrar que tipo de benefício ele agrega para a vida da nossa sociedade, e não estou dizendo que ela tem que ser um produto, que tem que ser algo útil, né? Mas tem que ser algo que se reverta em algum tipo de bem social. Senão não há sentido, inclusive, no investimento público, nas universidades, nas bolsas de pesquisa, esse tipo de coisa. Né? Então, eu diria que é uma grande provocação que eu tenho aceitado para a minha vida. Colocar o conhecimento que eu produzo, e claro, eu produzo numa linguagem acadêmica, filosófica, para publicar nos periódicos ou nos livros especializados, mas esse conhecimento só vai ter valor se esse valor for reconhecido pela comunidade da qual eu faço parte. Não a comunidade filosófica, mas a comunidade nacional, local, enfim, para os meus concidadãos. E no fim era isso que faziam Sócrates, era isso que faziam os grandes pensadores que nos inspiram até hoje. Né? Quando a gente fala do intelectual público, é interessante o contra-exemplo do John Rawls, né, que ele nunca foi um intelectual público no sentido de ir para o trabalho político, só que ele conseguiu influenciar publicamente a sociedade. Né? Então é um conceito bem amplo, né? Bem difícil delimitar o que é o intelectual público, né? Sim, com certeza. Acho que você pode ter desde essa atuação, vamos dizer, mais estrutural e estruturante, por um lado, e você pode ter o diálogo direto com as comunidades, uma linguagem mais popular, como, por exemplo, Voltaire fazia, publicando seus contos. Né? Quer dizer, eu acho que é o caso de sermos bastante tolerantes quanto a essa diversidade, mas, acima de tudo, esperarmos que haja alguma repercussão na sociedade em geral da nossa produção filosófica. Afinal de contas, nós acreditamos que é uma produção importante, relevante, válida, necessária para o avanço da sociedade, para a melhora da sociedade. Então, vamos levá-la para a sociedade, né? Para que ela possa sortir esse efeito. Podemos partir para as indicações, então? Vai, Murilo, vai. já teve um panorama bem bacana aqui
desse tema, então vamos então para as indicações. Daniel, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Olha, para quem quiser conhecer mais sobre o pensamento latino-americano, eu falei de um filósofo que é o Henrique Dussel, né? E a maior parte das obras desse filósofo estão disponíveis na íntegra online no próprio site dele, né? Então, quem acessar lá o www.henriquedussel.com vai ter acesso às suas obras desde lá da década de 1960 até o final dos anos 90. Algumas coisas mais recentes ainda não estão lá, mas é uma boa fonte de estudo, de pesquisa para quem quiser conhecer isso. E tem também uma comunidade virtual muitíssimo interessante que é mantida pelo Instituto de Filosofia da Libertação. Então, vocês vão encontrar lá no site www.ifil.org, né, IFIL, Instituto de Filosofia da Libertação, que tem tanto uma biblioteca online, uma comunidade de e-mails, cursos online, há ali uma diversidade de materiais e de recursos nesse âmbito das plataformas online, para quem quiser conhecer mais, aprofundar e conhecer, enfim, uma variedade que a gente não pôde abordar aqui nessa conversa, mas que está presente e disponível no meio da filosofia latino-americana. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar para a gente? Bem, eu vou indicar um texto que eu já citei durante a conversa, que é esse livro de Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Ser Gênio Está Morto, do Gonçalo Armillos Palacios, que foi meu orientador de mestrado. É mais raro encontrar, acho que a gente não vai ter acesso, mas tem um texto dele chamado Novos Mundos, Novas Filosofias, que seria muito interessante também. Outro livro, O Discurso desde a Marginalização e a Barbárie, do Leopoldo Zea. Esse livro aqui é bem indicado para estudante de filosofia, porque você encontra ele no sebo bem barato, ele não foi um sucesso de vendas, não. Então você pode se aproximar mais facilmente dele, comprando inclusive o livro. Eu acho que seria interessante que a pessoa procurasse indicações musicais como Mercedes Sosa, esse universo de uma canção latino-americana também eu acho bem interessante para fazer uma aproximação. Eu vou depois repassar as indicações que o próprio Gonçalo dá nesse sentido de aproximação da cultura e da arte latino-americana. Um comentário, esse livro do Leopoldo Zea que você mencionou, né, O Discurso desde a Marginalização e a Barbárie, em uma das edições publicadas no Brasil, ele tem, na verdade, um segundo livro nesse mesmo volume, né? Esse segundo texto, que é um texto muito importante do Leopoldo Zea, que é a filosofia americana como filosofia sem mais. Né? Nessa tradução ficou como filosofia pura e simplesmente, mas que ele justamente faz essa discussão de que, no fim das contas, filosofia é filosofia, e eu não preciso adjetivar ela como filosofia americana ou filosofia de qualquer outra nacionalidade. É um texto clássico e muito importante. E aí, para falar de um texto clássico brasileiro e delicioso de se ler nesse campo, é a Crítica da Razão Tupiniquim, né, do Roberto Gomes, em que ele justamente discute algumas características gerais do brasileiro, o humor, uma certa fé muito grande em diversos momentos da vida, né? Mesmo as pessoas que não são praticantes de religião, e como que isso acaba sendo apartado, né, isolado na hora de produzir filosofia. Quer dizer, como que o brasileiro não leva brasilidade na hora de produzir filosofia. Então, a Crítica da Razão Tupiniquim é um clássico nesse campo, muito bacana também, e deve estar aí na 30ª edição, alguma coisa assim. Então, as edições mais antigas também são encontradas no sebo a preços convidativos. O autor que eu estava querendo lembrar é o Vitor Ramil. Eu queria indicar o documentário A Linha Fria do Horizonte, e que as pessoas procurassem os textos dele, em que ele procura situar
a canção dele na tentativa de pensar a paisagem do sul, né? Aí ele consegue fazer um diálogo entre os Pampas, entre o Uruguai e a Argentina, né? Tem todo um movimento musical em torno disso que é muito interessante, porque eles falam que eles são a reação, um movimento dialético ao tropicalismo, né? Que o tropicalismo tentava fazer uma música do mundo, incorporando as inovações, o que vinha de fora. Agora eles querem voltar buscando o que é mais regional, né? Eu acho isso muito interessante também, pensar esses movimentos pendulares da relação da cultura com o que vem de fora e com o que é considerado mais regional, né? Então esse documentário A Linha Fria do Horizonte e as canções do Victor Ramil seriam outra indicação. Eu quero fazer uma indicação aqui de um pensador, obra de um pensador mexicano, conservador, muito importante, que é o Roberto Gomes Bolaños. O pessoal vê aí o Chaves e o Chapolin aí, pra ter acho que dá um panorama, dá alguma coisa assim, uma noção de que é alguma coisa da América Latina também, assim, que eu acho que é uma coisa que o Brasil e outros países da América Latina meio que se encontram nessa obra dele. Eu ia indicar aqui 2 episódios, o episódio do Chaves, O Ladrão da Vila, e a Venda da Vila também. Os 2 episódios são muito interessantes nesse sentido. A gente está chegando aqui no final do programa. Gostaria de agradecer muito o professor Daniel e abrir um espaço aqui para você fazer suas considerações finais aí do programa, sinta-se à vontade para falar aí. Legal. Bom, eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Conversa muito agradável com seus ouvintes também, nossos ouvintes agora, né? E dizer que eu acredito que essa iniciativa de vocês, de certa maneira, já é fazer filosofia latino-americana, né? Quer dizer, usar outras formas que não apenas a leitura para difundir filosofia num país em que a gente sabe que a leitura ainda tabu para uma grandiosa parcela da população, significa um esforço muito louvável de difusão de conhecimento e, portanto, eu entendo como uma tarefa filosófica. Agora, durante a nossa conversa e desde os contatos iniciais, pude atestar a seriedade de vocês, a maturidade em lidar com essas questões todas. Então, parabenizar mesmo pela iniciativa, agradecer a oportunidade. Quem quiser conversar mais a respeito, me procura lá no Facebook, nas redes sociais, e a gente pode prolongar esse diálogo usando os recursos que a tecnologia nos oferece. Obrigado a vocês e boa sorte para todos nós. Obrigado, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui. Foi uma aula aqui que você deu pra gente aqui. Valeu. Legal, gente. Obrigado, cara. Obrigado. Para mim foi bem legal e eu fico à disposição aí para o que vocês precisarem, gente. Obrigado, Daniel. Legal, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Trecho do artigo Novo Mundo, Velhas Filosofias, Gonçalo Armijos Palacios. Devemos parar de fazer filosofia para europeu ler. Não porque europeu não lê filósofo latino-americano. Temos várias maneiras de fazer filosofia nossa. Se for realmente um problema termos que fazer filosofia nossa, o problema de fundo aparece quando mudamos o lugar do pronome e dizemos: o problema não é fazer filosofia nossa, mas nós fazermos filosofia, ou fazermos filosofia por nós mesmos. Podemos fazer isto demonstrando, por exemplo, que certos projetos europeus são inconsistentes, inviáveis, estéreis, inaproveitáveis, ou desenvolvendo, se for o caso, outros projetos e adaptando-os, modificando-os de acordo com as nossas necessidades e projetos. Podemos, por exemplo, mostrar os erros e inconsistências cometidas por essa pretensa filosofia infalível. E a maneira de fazer-se isso é da única maneira como se faz filosofia: argumentando, fornecendo hipóteses e teses alternativas, confrontando a nossa racionalidade à racionalidade europeia ou a dos nossos próprios colegas. O que, note-se, é impossível se não conhecermos muito bem a filosofia europeia, que é nossa num sentido importante. É nossa tradição. Ora, não podemos esperar o aplauso europeu como critério que indique se a nossa produção é ou não filosófica. E, obviamente, nem aqueles que julgam através dessa mentalidade.
Não é, porém, uma atitude anti-europeia que estou propondo. É uma atitude contra a tendência europeizante prevalecente na própria América Latina e fácil de ver nos intelectuais. Não podemos escrever para europeus. Devemos escrever para nós mesmos, pois é o nosso projeto que está em jogo. É curioso perceber que a criatividade do homem latino-americano aparece em tudo aquilo em que a verdade não está em jogo. O monopólio da ciência, da filosofia, do saber europeus consistem numa imposição semântica de impor o que é para eles a verdade. Ora, poucos enxergam que esta imposição semântica está baseada numa escolha temática, e a escolha temática numa determinação problemática. Noutras palavras, é o problema que condiciona o tema e o conteúdo semântico. As verdades, portanto, são o produto de uma escolha temática e problemática prévias. Se o problema é deles, então as verdades serão, e têm que ser, deles. Quando o filósofo latino-americano quer entrar nesse diálogo filosófico com os europeus, já entra atrasado numa conversa que ele não iniciou. E mesmo tendo coisas importantes a dizer, todos sabem que não é propriamente seu problema que está sendo discutido. Entrar na discussão que começaram os europeus só tem sentido filosófico se é feita quando se tem algo novo a dizer. E só temos algo novo a dizer quando temos uma proposta nova a fazer. Melhor ainda se por trás dessa proposta há uma atitude de ruptura. É isso que faz continuar a filosofia. A filosofia latino-americana ocupará o lugar que a literatura, as artes e a música latino-americanas ocupam quando houver problemas a serem discutidos por ela. Quais são esses problemas? Muitos. Talvez começar por apontar as fraquezas do próprio discurso europeu. Desmistificar o discurso e a razão ocidentais. Esse é um momento negativo, é verdade. Depois poderá propor suas soluções e afirmar suas posições. Para isso, o filósofo latino-americano precisa conquistar o leitor latino-americano. O leitor que queira lê-lo, assim como lê Borges, Garcia Marques, Pablo Neruda, como canta Vinícius, Caetano, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Pablo Milanés, Júlio Jaramillo. O filósofo latino-americano tem sido ignorado pelos seus conterrâneos. Não tem tido plateia. E não teve plateia porque não soube aproveitar as oportunidades frente às plateias que quiseram ouvi-lo. Porque quando falou em público, falou esquisito. Falou sobre o que os outros falam. Falou até em outras línguas. Um discurso que ninguém entende. Às vezes nem seus próprios colegas. Falou um discurso importado. Numa palavra, elaborou um discurso, na maioria das vezes, pseudo-filosófico, porque não pôde construir um discurso próprio. Não pôde falar sua própria língua, talvez porque, vendo-se na obrigação de falar outras línguas, não conseguiu pensar em nenhuma. Não podemos falar nossa própria língua quando não encontramos nossa própria maneira de ser, de apropriar-nos do discurso filosófico herdado da tradição. Leitor, de novo, não pode cair na armadilha do singular, discurso próprio. Só aqui no Brasil deveria haver mais de um discurso próprio, porque há mais de uma realidade brasileira. Ser ou não ser não é a questão. Para falar de alguma maneira, devemos ser de alguma maneira. Ora, será que sabemos o que queremos ser? O problema não é ser ou não ser, pois é impossível não ser. Todo deixar de ser já é uma maneira de ser, e o não ser, puro e simples, como Parmênides disse, não é, nem pode ser. A questão, então, é ser de uma maneira ou de outra. Os filósofos latino-americanos não souberam imprimir em seu discurso sua especificidade latino-americana, seu temperamento, sua mistura, sua cor que, queiram ou não, já é bronzeada, porque não souberam assumir-se. Assumir sua maneira de ser, quer dizer, outra vez o maldito singular europeizante. Suas maneiras de ser, sua diversidade, sua pluralidade. No século XX, assistimos a uma destruição do mito da razão total. É um rompimento com o esquematismo de grandes sistemas. Rompimento que é o único caminho para encontrar novos caminhos. E o novo caminho só o procuramos quando experimentamos uma decepção filosófica.
Só se produz filosofia quando se fica decepcionado com ela, ou quando cada um olha numa direção diferente. Bem diziam os antigos, filosofia é amor à sabedoria. Pois então, só procuramos uma nova filosofia, uma nova paixão, quando sofremos uma decepção com a nossa antiga paixão. Quando nosso antigo amor nos cansa, quando ele vira rotina, tédio. Só uma nova paixão nos puxa para frente, nos motiva, nos inspira. A filosofia deixa de ser filosofia quando se perde a paixão, quando se cai na mesmice, quando vemos que a sua linguagem é a mesma, gasta, quando não nos diz mais nada. Quando percebemos isso? Quando vemos que os problemas e as soluções que a tradição filosófica nos oferecem não nos satisfazem. Quando os problemas da tradição não são os nossos, ou quando as soluções dadas e procuradas por ela não solucionam o problema do jeito que nós gostaríamos. É neste instante que nós não podemos ter medo de usar a nossa própria linguagem, de propor os nossos próprios problemas. A filosofia latino-americana não tem explorado suas possibilidades linguísticas como tem acontecido na literatura, na poesia. Não há uma expressão filosófica latino-americana como há uma expressão musical ou artística. Isso porque o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, além de procurarem novos caminhos e novas linguagens, não têm medo de procurar por si mesmos, nem dentro de si, nem dentro de suas histórias, de seu passado, de seu presente. Porque não tiveram medo de forjar seu próprio futuro intelectual e se encorajem de impor à sociedade seus próprios valores estéticos. Eles próprios vão forjando o gosto estético de seus conterrâneos. Eles voam livremente porque os poderes de sua imaginação são os seus próprios limites. Eles não escrevem, nem pintam, nem esculpem para dar razão ao passado, para engrandecer cadáveres, para agradar aos mortos. Eles querem agradar a si mesmos e aos vivos que os rodeiam. Villa-Lobos, João Gilberto, Borges, Gabriela Mistral, Cândido Portinari, Guaiasamín forjam a música e as letras e as artes propriamente latino-americanas porque eles gostam e curtem o que os rodeiam. Vem arte, poesia, beleza nessa terra e nessa gente, nessas paisagens, porque eles gostam de si mesmos, se curtem e curtem sua criatividade, a sua originalidade, a sua potencialidade. Eles têm tido amores pelos quais se apaixonam e nos apaixonam. Nós, na filosofia, quando é que vamos fazer o mesmo? Vamos apaixonar-nos pelas nossas Américas? Pelas nossas realidades latino-americanas? Já não é sem tempo.